E vamos para mais um estudo bíblico. Para a honra e glória de Deus. Estou feliz que você está acompanhando os estudos. Esse é o estudo bíblico número 6. O tema é Sinais da Volta de Jesus Cristo. Se você não acompanhou os outros estudos e a mensagem inicial, são outros 5 estudos, você pode encontrar no meu Facebook, que é o Davi Cole, ou no canal do YouTube que eu coloquei só para subir esses vídeos. Não tenho pretensão de virar youtuber não, tá, gente? Mas eu tô subindo esses estudos bíblicos no YouTube, no canal com meu nome também, para ficar mais fácil de achar, Davi Cole, D-A-V-I-K-O-L. E aí você pode encontrar esses estudos lá separadinho, você estuda um por um, passa para quem você quiser, tá bom? É isso aí. Então, o estudo bíblico de hoje, tema Sinais da Volta de Jesus Cristo. Eu vou pedir para você me acompanhar numa oração. Esse é um tema demais importante. Fica comigo e vamos estudar. Fica aí, senta aí, vamos estudar a palavra de Deus, que esse tema não vai ser indiferente para você. Esse tema Jesus escolheu para você hoje. Não é por acaso que você está clicando nessa live, não é por acaso que você clicou nesse link do YouTube. Não é por acaso, não é por minha causa. Mas o Espírito Santo de Deus te conduz para conhecê-lo, para saber mais quem ele é. E essa é uma ótima oportunidade. Então vamos aproveitar esse tempo, vamos fazer uma oração agora juntos e vamos começar a estudar a palavra de Deus. Querido e bondoso Deus, Pai eterno, Rei, Príncipe da paz, Altíssimo Senhor, diante de Ti nós estamos para estudarmos mais um pouco da Tua palavra. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos inspire. Pedimos sabedoria vinda do Senhor para conseguirmos apreciarmos a Tua palavra, para conseguirmos apreciar a verdade. Senhor, que esse estudo bíblico não seja vazio para ninguém, que não volte, a palavra do Senhor não volta vazia, meu Deus. Nós vamos ler aqui algumas das coisas mais preciosas descritas na Bíblia, que é o livro mais precioso do universo. Senhor, por favor, que cada pessoa que está estudando aqui comigo, com o Senhor, que cada pessoa tenha realmente um encontro com a verdade nesse momento e aprecie, Senhor, essa verdade presente para todos nós. Nós te agradecemos, imploramos que o Senhor continue cuidando da nossa nação, dos seus filhos e de toda a humanidade com toda essa situação em crise que temos enfrentado. Colocamos nas suas mãos, meu Deus, e queremos saber mais sobre quem o Senhor é. Em nome e por amor de Cristo amado Jesus. Amém. Vamos lá então, galera. Pega a sua Bíblia. O estudo bíblico de hoje tem 9 perguntas. A gente vai responder as 9. Na verdade, a palavra de Deus vai responder as 9. Você vai se tornar apto a responder as 9. Essas 9 perguntas, embasado na palavra de Deus, realmente, não no seu próprio pensamento. Então vamos lá. Uma breve introdução do estudo de hoje. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso está em Mateus 24, verso 3. O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Então, só dando uma introdução aqui, em Mateus 24, quando Jesus fala com os discípulos, quando Jesus responde aos discípulos, eles perguntam qual é o sinal da vinda de Jesus Cristo e da consumação dos séculos. Jesus Cristo, ele fala sobre os dois eventos: a destruição de Jerusalém, do templo, naquele tempo, no tempo que Jesus estava vivo com os discípulos, e da segunda vinda dele. Ele fala dos dois momentos num único capítulo. E algumas coisas se aplicaram àquele momento, outras coisas se aplicam ao momento que nós estamos vivendo, que é o momento mais próximo da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. É esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento épico, gente. Épico, 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 épico. Vamos lá, a primeira pergunta é: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Para responder essa pergunta, a gente vai no livro de Mateus. Livro de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Fácil de achar. Vai lá. Se você precisar, na Bíblia, tem um índice lá no começo. Tem um índice onde você já encontra o nome do livro e a página que ele se encontra. Aí fica mais fácil de você achar, se você tiver com dificuldade, tá bom? Então, Novo Testamento, primeiro livro, Mateus, capítulo 24.
Livro de Mateus, capítulo 24, verso 3. Os capítulos são esses números maiores, então esses números mais em evidência, geralmente em negrito, bem grande, com uma fonte maior, esses são os capítulos do livro. Os versículos são os números pequenininhos, depois do número maior que é o capítulo, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade para encontrar, essa é a maneira de se localizar na Bíblia. Então, Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Vou ler o verso 10 também. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha, uma breve análise da nossa sociedade atualmente, e a gente percebe que tudo isso tem acontecido, quase todos os elementos acontecem hoje com muito mais frequência, num volume muito maior do que isso acontecia antigamente. E existe a questão de se falar, por exemplo, na questão dos terremotos, a gente não fica sabendo mais de terremotos, por isso parece que tem mais. Existe essa situação também, mas quando nós analisamos a quantidade mesmo dessas coisas, a gente vê que elas têm acontecido cada vez mais. E agora, com tantas crises, a gente está vendo mais intensamente ainda. A gente viu, a gente está gravando esse vídeo hoje é dia 5 de abril. Ontem, antes de ontem, dia 3 de abril, se eu não me engano, 2020, teve a ressaca em Leblon, foi mais forte. Nesse ano a gente viu inundação em São Paulo, a gente viu a peste de gafanhoto, entre outras coisas que tem acontecido. O coronavírus, uma situação inédita. Nós estamos agora, nesse exato momento, vivendo uma situação inédita. A gente nunca ficou tanto tempo em isolamento, né? Não chega a ser isolamento, mas quase isolamento social, como nós temos vivido hoje. E não é uma situação aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Em boa parte do mundo. Então, a gente está percebendo que as coisas estão acontecendo diferente. Até o incrédulo, ele percebe que as coisas estão acontecendo de uma maneira diferente. As pessoas estão com uma maldade maior, a coisa está aumentando. Aqui, tem um verso que Jesus fala que é necessário que essas coisas aconteçam, e elas ainda são o começo dos sinais do tempo do fim. Mas algumas coisas importantes já aconteceram, a gente vai ver aqui no texto também. Agora a gente vai ler o livro 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. É um livro pequeno. Tá bem no fim da Bíblia, antes de Hebreus, antes de Filemão, antes de Tito. Tá bem próximo ali. É bem no final da Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. Eu vou ler na íntegra aqui com você, tá bom? Se você que está entrando aqui na live agora do Instagram, fica comigo e vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Hoje a gente está estudando sinais da volta de Jesus Cristo e eles têm tudo a ver com o que a gente está passando. Não perde essa oportunidade. Fica aqui comigo e vamos estudar junto. Segundo Timóteo 3, verso 1 a 4. A impiedade dos últimos dias. Vamos lá, como que vai ser a impiedade dos últimos dias na Terra? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha esse texto que a gente leu agora. Esse texto foi escrito há muito tempo. Há muito tempo. Milhares de anos. Há quase 2000 anos.
Esse texto foi escrito há quase 2000 anos. Para mim e para você hoje, presta atenção no que a gente está lendo. Presta atenção nessas palavras. É exatamente o cenário que a gente tem visto. A gente nunca viu uma realidade tão próxima disso na história da humanidade. Quando a gente estuda a história da humanidade, seja através da palavra de Deus, ou seja através dos livros de história, nós vemos que alguns povos, no decorrer da história, alguns povos tinham essas características bem fortes. Alguns deles, inclusive, foram destruídos por Deus, como na época do dilúvio, na situação do dilúvio, como na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas nunca foi de uma forma tão globalizada. A maldade, gente, antigamente ela se concentrava num lugar só. Então, se tinha um povo que era ruim, esse povo geralmente ele espalhava um pouco de maldade, mas a maldade ficava concentrada ali naquele povo, no seu país, nas suas cidades. Gente, hoje, com o avanço da tecnologia, com a facilidade de se viajar, a gente sabe, uma rápida análise, a gente consegue perceber que essas coisas, hoje, elas são globais. Se hoje acontece um assassinato X, tremendo de terrível, num país, no Japão, isso vai virar notícia aqui pra gente, vai virar notícia nos Estados Unidos, vai virar notícia em Londres, vai virar notícia no mundo inteiro. E todo mundo vai participar um pouquinho daquilo. Todo mundo vai ser influenciado negativamente com aquilo. Alguns serão influenciados mais do que outros, mas muitos serão influenciados. Quando Hollywood faz um filme sobre assaltos, sobre sequestros, sobre crueldades, vocês pensam que as mentes doentes, que estão sendo mais fortemente influenciadas pelo inimigo de Deus para fazer mal ao próximo, vocês pensam que essas mentes, elas não vão, através desses filmes, através dessa literatura, através desse noticiário, eles não vão estimular as ideias para replicarem essa maldade? Isso é óbvio, gente. O que acontece de coisa ruim no mundo hoje se espalha para o mundo inteiro. A gente vê aí como que a internet é movida pela pornografia, por filmes maus, com pessoas, onde a gente torce muitas vezes para os ladrões, para os bandidos, para os vilões. A gente está sendo influenciado nisso a nível global. Isso é destruidor. A humanidade nunca ficou assim. Olha só, uma das características da impiedade dos últimos dias da Terra é a falta de controle próprio. As pessoas nunca tiveram tão pouco controle próprio como hoje em dia. Nunca. Na história da humanidade. Elas fazem as maiores barbaridades. Elas não são donas de si. Elas não conseguem encontrar a felicidade, não conseguem viver do jeito que elas mesmas gostariam de viver. Nunca houve uma falta tão grande do controle de si. Olha só, basta você ver a venda de remédios psiquiátricos, a venda de remédio tarja preta por conta desse tipo de problema, o atendimento, como aumentou o atendimento de terapias. E eu não estou falando contra isso, mas eu estou falando como essas coisas têm aumentado em reflexo do ser humano ter perdido o controle, perdeu a rédea, perdeu o controle. Cada vez tem perdido mais. Cada vez. A minha esposa, ela dá aula para crianças pequenas e ela já encontra várias crianças com vários distúrbios. O ser humano está perdendo o controle. Ao mesmo tempo, o ser humano está mais soberbo que nunca. Ele cada vez mais, o ser humano acha que ele é o autor da própria vida, que ele que conhece como que o mundo é e que ele sabe dar as respostas necessárias para tudo. Cada vez mais se confia na ciência, na positividade, no universo, em qualquer outra questão e cada vez se foge mais da verdade. Se todas essas teorias fossem boas, tá? Se todas essas teorias de blogueiros e blogueiras e especialistas de sei lá o quê, nesse sentido, essas teorias que são contrárias à palavra de Deus, se todas elas fossem boas, o mundo não estava como ele está. Se todas as pessoas que se dizem cristãs realmente seguissem a Cristo e a sua palavra, o mundo não estaria como ele está. Isso é uma análise, fato. O mundo está terrível, está cada dia pior. Cada dia mais gente ansiosa, depressiva, suicídio, e tudo isso tem a ver com falta de controle, tem a ver com a soberba, tem a ver com a arrogância do ser humano de acreditar cada vez mais que ele é capaz sozinho. E Deus dá realmente muitos dons, Deus nos ensina que muitas coisas nós temos que fazer sozinhos, tá?
Nós temos a capacidade. Deus, ele dá essa capacidade pra gente e nós somos capazes de fazer sem que haja um poder sobrenatural agindo naquilo. Mas Deus também nos ensina a dependermos dele a todo instante. Ele é a fonte de todas essas coisas. É só com ele que a gente encontra o equilíbrio e a capacidade de analisar tudo. Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, eu não estou me colocando como exemplo para ninguém. Eu estou falando que a palavra de Deus ela é perfeita. A mensagem de Deus para você hoje ela é perfeita. Então a gente vai ler de novo esses versos, que são versos de como estaria a humanidade nos últimos dias da Terra. Para você perceber que nós estamos vivendo nos últimos dias da história humana. Então acorda para a realidade. Acorda porque Jesus vai voltar e ele está te avisando, ele está gritando, ele está te avisando que ele vai voltar e ele está falando para você hoje, se prepare para se encontrar comigo, se prepare, isso é real, isso não é uma forcinha, um sentimento, isso é real, isso está acontecendo e a volta de Jesus está breve, vai acontecer, gente, não tem jeito. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, eu vou ler de novo. A impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vai piorar do que tá, hein, gente? Vai ficar pior. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Olha aí, você vê o caso do Nardoni, da Suzanne van Richthofen, entre milhares de outros, cada vez sendo mais frequentes. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O ser humano nunca teve tanto atrás de prazer como ele está hoje, de forma globalizada na Terra. Isso nunca aconteceu. Todo mundo quer prazer, prazer, prazer. Entretenimento, quer comer tudo que for mais gostoso, quer assistir tudo que for mais excitante, mais legal, quer participar de tudo que conseguir, de toda forma que conseguir, achar alguma maneira de ter algum tipo de prazer, o ser humano está atrás. Isso nunca aconteceu de forma globalizada como tem acontecido hoje. E os amantes dos prazeres acabam sendo menos ou nada amigos de Deus. Não cabe as duas coisas. Deus quer te dar o prazer real na sua vida, quer te dar a felicidade real e completa. Mas os prazeres desse mundo, eles não são coerentes com os prazeres de Deus. Isso é um estudo mais a fundo que a gente vai fazer para frente, um pouco mais para frente. Mas os amantes dos prazeres são esse amor pelos prazeres é uma característica dos últimos dias da Terra. Então, quando a pergunta aqui que a gente tinha, que é a primeira pergunta, que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? A gente leu dois textos, né? Um em Mateus, um em 2 Timóteo. E a resposta é: ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. E essas características que a gente acabou de ler. Então, observa que Jesus, quando ele falou isso, ele não falou só que haveria um monte de guerra. Ele falou, vocês vão ouvir falar de guerra e de rumores de guerra. Então, o tempo inteiro, a situação entre as nações é precipitada, está precipitada. E a gente vê aí guerras estourando quase por causa do Twitter, entre o Trump e o Kim Jong-un. A gente viu aí quase que guerras estourando por causa de brigas realizadas ali público, internet. Então, isso são rumores de guerra. Isso é ouvir falar de guerras. Sem contar que a gente ouve falar de guerra em todo dia, em todo instante. São guerras menores entre as pessoas na sua própria cidade, entre a bandidagem, a polícia, são guerras maiores, são guerras espirituais. A gente tá falando aí sobre o coronavírus, que é o que a gente está vivendo atualmente, e a gente ouve falar que isso pode ser uma guerra biológica, que pode ser uma arma. Apesar de eu não acreditar nessa linha, eu não duvido de nada, mas isso é ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Esse é um dos sinais mais importantes de que os dias estão para se terminar. Segunda questão: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Está em Mateus 24, primeiro livro do Novo Testamento.
Se você está entrando agora, eu tô vendo que muitas pessoas estão entrando agora. Fica aqui comigo, vamos estudar a palavra de Deus que está muito bom. O estudo de hoje é sinais da volta de Jesus Cristo. Ele está acrescentando demais para a gente hoje. Não é pouca coisa que Jesus escolheu para falar com a gente hoje. Vamos aproveitar junto. Desliga a televisão, pega uma Bíblia, senta aí do meu lado, chama a sua família e vamos estudar a palavra que Deus deixou para você e para mim. Então, Novo Testamento, primeiro livro, Mateus 24. Vamos de novo voltar no Mateus 24. A gente vai ler o verso 7 e o verso 29. Mateus 24, versículo 7 e versículo 29. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E aí, isso já aconteceu alguma vez? Não aconteceu? A gente vai ver até o fim do estudo. Fica comigo, acompanha. Então, a pergunta é: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Terremotos, escurecimento do céu, do sol e da lua. Se você procurar aí, dá uma procurada depois, anota aí agora a data. No dia 19/5/1780, aconteceu o escurecimento do sol e da lua. 19/5/1780. Esses sinais já aconteceram, ó, quase 1800 anos depois de Jesus Cristo. No dia 19/5/1780. Queda de meteoros aconteceu principalmente no dia 13/11/1833. Isso aconteceu. Isso já aconteceu. É muito provável que aconteça mais, mas isso já aconteceu. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. É permitido que o inimigo de Deus haja. E se você acompanhar todos os estudos, os que já foram, os que virão, você vai entender por quê. Mas esse é o cenário que nós estamos vivendo. Deus não vai deixar na mão nenhum dos seus filhos. Ele vai ficar com todos, vai proteger a todos, mas nós estamos no mundo de pecado. E o inimigo de Deus vai ter cada vez mais poder. O Espírito Santo de Deus é cada vez mais retirado da terra. A mão de Deus vai se retirando da terra. E o homem vai sendo entregue às suas próprias paixões, às próprias consequências dos seus próprios pecados. Isso já está acontecendo. Não é algo que vai acontecer. Presta atenção no que eu estou te falando. É a palavra de Deus falando com você. Não sou eu. Essas coisas já estão acontecendo. O Espírito Santo de Deus já está se retirando. As coisas já estão ficando mais conturbadas. E vão ficar mais conturbadas. E faz parte. Esse é o princípio do fim. É um chamado de Deus, deixando a humanidade perceber que caminho tem seguido. E se voltar, acordar para a realidade, se voltar para Ele. Porque Ele está gritando para salvar a todos. Mas como a gente estudou no começo, você tem um livre-arbítrio, você vai escolher que lado você quer estar nessa história. Que lado você quer estar nessa guerra cósmica. Então essa é a resposta da pergunta número 2. Pergunta número 3. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Essa pergunta é demais. Acompanhe essa resposta. Também em Mateus 24. Eu vou ler alguns versos de Mateus 24. Então, que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, verso 4, primeiro. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Verso 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Palavras de Jesus Cristo essas. Verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Porque Deus os abandonou? Não. Mas Deus falou aqui, através da sua palavra, como reconhecer. Como saber quais são falsos, quais são verdadeiros. Quais são os profetas verdadeiros de Deus e quais são falsos. Você tem essa ferramenta na sua mão. Deus não deixou a gente sem resposta e não deixou a gente despreparado. Nós que precisamos conhecer o que Ele falou pra gente. E Mateus 24, verso 24, mesmo capítulo. Agora o versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível,
enganar até os eleitos. E aí no verso 25 Jesus fala: vejam que eu os avisei antecipadamente. Você e eu fomos avisados antecipadamente. Haverão falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Sinais e prodígios. Sabe o que isso significa? Poderes aparentemente sobrenaturais, ou muitas vezes sobrenaturais. Porque o inimigo de Deus tem poder para fazer muita coisa sobrenatural. Essas pessoas vão falar que vieram em nome de Jesus Cristo. Elas não vão falar que vieram em nome de outras pessoas. Elas vão falar que são representantes de Deus. Elas falam que são representantes de Deus. Elas não falam que são representantes do inimigo. Elas falam que são representantes de Deus. Cabe a nós estudarmos isso. Olha que profundo. Jesus já avisou isso há 2000 anos atrás. Que viriam falsos profetas fazendo sinais e maravilhas. Milagres. Milagres. Sobrenaturais. Muitas vezes aparentemente sobrenaturais, outras vezes sobrenaturais, se passando por Cristo, se passando por profetas verdadeiros. Uma das maneiras que nós temos de realmente estarmos aptos a reconhecer quem são os verdadeiros profetas e quem não são, é estudando a palavra de Deus, com muito estudo profundo, para você entender e ver que tipo de manifestação contradiz a palavra de Deus. Que tipo de atitude contradiz a palavra de Deus? Deus ele é muito claro em todas essas coisas na Bíblia. A gente só precisa ir atrás, estudar. E esse nosso estudo é uma oportunidade de estudarmos isso. Passa esse estudo para os seus amigos, passa estudo para quem você gosta, para quem você quer que cresça espiritualmente. Veja mais de uma vez, estuda a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Só assim que a gente vai se libertar do engano. Você percebe que se uma pessoa está carente, se tem alguém que está carente, que está passando por um momento difícil, que está passando por um momento delicado da vida, é muito fácil dela cair nesses enganos. O inimigo de Deus vem para enganar de forma sutil. Ele vem com inteligência. Ele vem tentando amarrar a pessoa de uma forma que ela não perceba. O maior engano de Satanás nos últimos dias é se passar por Cristo, fazer com que as pessoas pensem que estão adorando a Cristo quando elas estão adorando a Ele próprio, a Satanás, ou a pessoa está adorando a si própria pensando que está adorando a Cristo. E é só através da palavra que a gente tem esse conhecimento. Então, essa é a resposta da pergunta número 3. A iniquidade será multiplicada em todas essas coisas. Qual a motivação dos falsos profetas? A gente encontra em 2 Pedro, eu não vou ler na íntegra, tá? Mas você pode ler depois, só pra gente não tomar muito tempo. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? É a avareza. Avareza, o orgulho próprio. É essa a motivação. Às vezes a pessoa até acha que está pregando a palavra de Deus, até acha que está sendo usada por Deus, mas a gente tem que entender que isso acontece, que os enganos são muitos. O inimigo de Deus está há 6.000 anos aperfeiçoando a estratégia para saber como enganar melhor as pessoas, para saber como enganar, até se possível, os eleitos de Deus, como a gente leu no verso que Jesus Cristo diz isso. Ele tá muito preparado, tá muito inteligente. A gente sozinho não é capaz de sair desse engano. É só com Cristo que a gente consegue. Só com Cristo de verdade é que a gente consegue ter clareza e não cair nesses enganos. Não acho que sozinho nós conseguimos. O que atrai as pessoas a esses falsos líderes, falsos profetas, pode ser uma amizade, uma doutrina que não é baseada na Bíblia, ou sinais, como a gente leu aqui, sinais, prodígios e curas. Pergunta número 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Qual é um dos importantes sinais que foi mencionado por Cristo? Sinais dos tempos do fim. Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo é um sinal do tempo do fim. Cabe a nós cristãos, se você é cristão, cabe a você e a mim a pregarmos para que essa mensagem chegue aonde ela tem que chegar, para que enfim Jesus volte. A presença do cristianismo já é presente na maioria dos países.
do mundo. Mas existem muitos lugares que a palavra mal chega. Chega muito pouco, tem muitos países que ainda tem que chegar, e tem muitas pessoas aí ao seu redor, ao meu redor, um vizinho, um amigo, que ainda tem que conhecer. E é por causa da misericórdia de Deus que nós ainda estamos nesse mundo, para que mais pessoas sejam salvas, para que haja tempo de mais pessoas conhecerem a palavra de Deus, se arrependerem, como a gente viu no estudo anterior, se achegarem a Cristo e serem salvas, escolherem estar salvas do lado de Cristo. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele permite que esse tempo se estenda para que mais pessoas sejam salvas. E confia a mim e a você pregar essa mensagem. Até compartilhar um vídeo desse, até compartilhar a palavra de Deus, você está ajudando a propagar a mensagem. Mas não se esqueça de se aprofundar. É muito importante se aprofundar para não ser enganado, como a gente viu aqui Jesus Cristo dizendo. Pergunta número 5. Hoje são 9 perguntas. Pergunta número 5. Já estamos passando a metade. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? Então a gente vai lá no livro de Gálatas. É um pouco mais para frente, a gente está em Mateus. Vamos para o livro de Gálatas. É logo depois do livro de 2 Coríntios. É uma carta de Paulo. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Deixar você achar aí esse texto. Gálatas 1, verso 6. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então não há outro evangelho. O evangelho é esse aqui, puro, da Bíblia. Não tem. Se você tem você já viu sendo ensinado alguma doutrina que pode parecer estranha, que pode parecer que não está bem firmada na Bíblia, vai atrás. Ora, o Espírito Santo vai te mostrar, você vai ter capacidade, vai encontrar recursos para não ser enganado. O que fazer para não ser enganado? 1 João, primeira carta de João, está mais para frente, aí, pouco antes de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. 1 João, não é o Evangelho de João, é bem no fim da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem versões que está falando falsos profetas, tem versões que está falando espíritos. Nós devemos provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. O que Deus fala sobre a morte? O que a palavra de Deus fala sobre a morte? A gente tem que se aprofundar nesse assunto. O que a palavra de Deus fala sobre pessoas que já morreram terem a possibilidade de conversar com pessoas que estão vivas? O que a Bíblia fala sobre a situação dos mortos? A gente vai estudar isso mais para frente. Mas eu posso te adiantar que as pessoas que morreram estão descansando, esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo na sua morte, quando ele morreu na cruz, ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Ele não apareceu para ninguém nesse período, ele estava descansando, morto. Existem algumas poucas pessoas, como Elias, Enoque, Moisés, que elas já estão no céu, mas não se comunicam com as pessoas da terra. Então a gente tem que se aprofundar nesses temas para que a gente entenda o que vem de Deus, o que não vem de Deus. O conselho de Paulo é exatamente esse, para não crer em qualquer coisa, mesmo que seja forte emocionalmente, mesmo que pareça ter muita coerência, não creia em qualquer coisa. E não creia em nada que vá ao contrário do que você está entendendo, do que você está estudando sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Olha, mais um motivo um motivo que faz com que seja muito importante o estudo da palavra de Deus, muito importante o aprofundamento. Não ache que Satanás está de brincadeira. Satanás não está de brincadeira no jogo. Se você é cristão e você escolhe estar de brincadeira, você já perdeu. Você já perdeu. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele não está brincando de derrubar e fazer as pessoas se perderem. O cristão não pode brincar de ser cristão. Não pode, galera. Não tem essa, não tem meio termo. Brincou, vacilou, tropeçou, vai ser enganado se não se chegar a Jesus Cristo. Então é nosso dever estudar essa palavra. Pergunta número 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, vamos voltar lá. Livro de Mateus, capítulo 7 agora. A gente estava no 24, vamos para o capítulo 7 de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, Mateus 7, eu vou ler o verso 15. Acha aí na sua Bíblia.
Mateus 7, verso 15. O estudo de hoje está muito bom, gente. Eu estou empolgado, estou feliz da gente estar compartilhando isso juntos, da gente estar vivendo isso junto, estudando isso mais uma vez juntos. Fica aí até o fim que você não vai se arrepender. Mateus 7, verso 15. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Uma característica dos falsos profetas. Eles vêm se passando por pessoas boas, com teorias boas, se passando por mensageiros de Deus, mas o final não é bom. O final não é bom. Segundo Pedro, lá pra frente, lá pro fim da Bíblia. Vamos voltar lá pro fim da Bíblia de novo. Segundo Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. É um pouco antes, é logo antes de 1 João, que a gente leu 1 João agora há pouco, pertinho de Apocalipse. Um pouquinho antes está 2 Pedro. 2 Pedro 3,16. Acha aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, que é o número grande, verso 16, que é o número pequenininho. Eu vou ler com você. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então a resposta dessa pergunta aqui que a gente viu, que é a sexta pergunta: por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Porque o engano é a verdade torcida, distorcida. É muitas vezes a verdade misturada com a mentira. Não tem isso com Deus. Deus não mistura a verdade com mentira. Essa mistura vem apenas do inimigo de Deus para confundir e para enganar. Para provar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. É por isso que a gente é ensinado a provar, por isso que Deus fala para a gente provar os ensinos dos profetas, para ver se está de acordo com a Bíblia. Porque as coisas da Bíblia, às vezes, podem parecer difíceis de entender, mas quando a gente estuda e a gente aprende com quem pode ensinar e a gente vai aprofundado, como a gente tem falado, como eu tenho falado várias vezes, porque isso realmente não pode, você não pode deixar de entender isso, que é esse estudo que vai te habilitar. Esse estudo é a comunhão com Deus unicamente, negação de si mesmo, que vai te habilitar a entender essas coisas e conseguir identificar essas coisas. Pergunta número 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos para o Evangelho de João agora. A gente está aqui em 2 Pedro, vamos lá para trás, perto de Mateus, no Evangelho de João, Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Evangelho de João 7,17. Lê aí comigo. Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Vou ler de novo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino, Jesus Cristo falando, vem de Deus ou se falo por mim mesmo. É Jesus aqui falando. A gente vai voltar agora no Antigo Testamento, também para complementar essa resposta. Lembra que a gente estudou que a Bíblia, a gente estuda um assunto um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. A gente tem que estudar tudo que a Bíblia fala sobre o mesmo assunto, no Antigo e Novo Testamento, para a gente entender o conceito bíblico. Isaías, livro de Isaías, capítulo 28, verso 10. Livro de Isaías, capítulo 28, verso 10. Pois o que se diz é ordem sobre ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, como eu falei agora. Exatamente o que eu falei agora. Então, como saber se uma doutrina é verdadeira? A doutrina tem que ser de acordo com a Bíblia toda, ela não pode ser de acordo com um verso isolado. Nós somos inteligentes para discernir isso, gente. Deus nos fez pessoas inteligentes. Então, por mais que alguma coisa possa ter lógica, nós temos que estudar o que Deus diz.
Não é o que eu estou dizendo, que o pastor, o padre, quem quer que seja, o amigo, o conselheiro, é o que Deus está dizendo. Ponto. Tudo que ele está dizendo, nunca de forma isolada. Essa é a maneira da gente saber se a doutrina é verdadeira ou não. Pergunta número 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? A resposta para essa pergunta está em 2 Pedro, de novo lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Acho que você já deve estar achando aí, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Não, parece que está falando com a gente. Parece que está falando com a gente nesse exato momento. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha essa mensagem de Jesus para mim e para você hoje. Se a gente tivesse feito esse estudo só para ler esse verso, já estava bom. Já estava bom. Vou ler de novo esse verso para você e para mim. Essa mensagem é para você. 2 Pedro 3, 9. Olha que palavra poderosa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, Ele é paciente com você, Ele é paciente comigo, não querendo que ninguém pereça, não quer que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento e que todos sejam levados à aceitação de Cristo Jesus e pela graça receber a vida eterna. É esse o desejo. É por isso que às vezes parece aos nossos olhos, o nosso conceitinho humano, pós-moderno, de quem nasceu há poucos dias atrás, comparado com a eternidade, de achar que as coisas estão demorando. Deus sabe o tempo e Ele está fazendo para salvar mais pessoas. Só por isso. Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Pergunta 9, a última do dia. Me acompanha na pergunta 9. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? A gente vai ler Lucas, Novo Testamento, aí um pouco depois de Mateus, é do começo do Novo Testamento. Lucas capítulo 21. Esse é um capítulo que tem se falado muito nesses dias, hein? Essas pestes. A gente tem falado sobre Lucas 21. Vamos ver se esses versos também estão falando em relação a isso. Lucas 21, versos 28 e 34. Eu vou ler primeiro, então, Lucas 21, verso 28. Lucas 21, verso 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, que Jesus descreve como as coisas que acontecerão nos fins dos tempos, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Você está vendo o que está acontecendo no mundo. Levanta a cabeça. Você acredita em Jesus Cristo? Creia mais e mais. Avance, soldado. Se aprofunde na palavra de Deus, no conhecimento, na relação com Ele. Levanta a cabeça, porque essas coisas estão dizendo que o fim está próximo e que o rei vem vindo. Versículo 34 do mesmo capítulo, Lucas 21, verso 34. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Perdão, eu li o capítulo errado. Tô vendo aqui que não tem muito a ver com o estudo de hoje. Eu tô lendo do 22. Lucas 21, verso 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha o aviso de Jesus aqui pra gente. Cuidado, não fica perdendo tempo, vacilando, fazendo as coisas como quem faz de qualquer jeito, bebendo, ou preocupado com as coisas dessa vida, desse mundo, o trabalho, a correria da vida, o dia a dia, e vocês não percebam, esse é o conselho de Jesus, vocês não percebam que as coisas estão acontecendo, vão acontecer, e quando Jesus voltar,
vai ser tarde para escolher. No momento que Jesus volta, já acabou, a porta da graça já fechou. Quem escolheu, escolheu, quem não escolheu, não escolheu. Acabou. Então, que atitude devemos ter no fim dos tempos? Tem mais um verso. Mateus 26, vamos ali um pouco antes, a gente está em Lucas, vamos em Mateus 6, perdão. Mateus capítulo 6, verso 33. Então, Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, verso 33. Um verso bem conhecido e muito poderoso. Olha só, abre seu coração para ouvir essa de Jesus Cristo. Abre seu coração para ouvir essa de Jesus Cristo. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se a gente ler esse verso, a gente já tem motivo para mudar tudo na nossa vida. Jesus fala claramente: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Eu não sei com o que eu estou falando hoje. Eu não sei quem está vendo essa live. Mas eu sei das nossas tendências humanas e as nossas tendências das preocupações dessa vida. Eu sei que a gente fica lutando para conseguir ter mais trabalho, mais cliente, um trabalho que pague melhor, para a gente conseguir comer com mais fartura, para a gente conseguir morar numa casa melhor, para a gente conseguir ter um convênio médico, para a gente ter um convênio médico melhor, para a gente ter um carro bom, para a gente ter onde passear em lugares legais, para a gente conseguir viajar em lugares legais, para a gente ter um celular melhor. O que Jesus nos convida, o convite de Jesus e a palavra de Jesus, para quem quer conhecê-lo, para quem quer ser salvo, para quem não quer ser enganado, é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente